Oi, gente, Alex aqui e boas-vindas ao Yurizoku Cast. No episódio passado, eu havia mencionado um nome que é importante para o gênero Yuri, Yoshiya Nobuko. Então, nesse segundo episódio, vamos falar um pouco mais sobre ela e sobre seu impacto, não só no gênero Yuri, mas também na demografia shoujo como um todo. Yoshiya Nobuko nasceu em 12 de janeiro de 1896, na prefeitura de Niigata. Ela era a única menina entre 5 irmãos. Seu pai trabalhou como policial por um tempo, mas depois virou funcionário do governo local, e a família toda se mudava de acordo com as transferências de trabalho que ele recebia. Tanto a mãe quanto o pai de Yoshiya eram descendentes de samurais. A família era de classe média e bastante conservadora, ensinando Yoshiya, desde cedo, a ser uma Ryosai Kenbo, ou seja, boa esposa, mãe sábia. Essa é uma frase que representava um ideal tradicional sobre o que era ser mulher na época. Além do Japão, China e Coreia também pensavam assim. Durante o período do final dos anos 1800, era esperado que as mulheres do leste asiático tivessem conhecimento avançado sobre tarefas domésticas, incluindo costurar e cozinhar, e que desenvolvessem a habilidade de criar filhos fortes e inteligentes. A mulher ter filhos e os criar bem era visto até mesmo como um ato patriótico que essa mulher fazia por seu país, algo para se orgulhar e desejar. Então, já conseguimos imaginar como deve ter sido para a jovem Nobuko viver nessa época e com essa pressão toda. E foi nas revistas voltadas para garotas que Nobuko encontrou seu refúgio. Inclusive, foi em uma dessas revistas que, em 1908, com apenas 12 anos, Nobuko publicou seus primeiros contos. Em 1915, ela se mudou para Tóquio e começou a se desvencilhar das expectativas de gênero que lhe eram impostas. Nobuko começou a adotar um estilo de roupa mais andrógeno, saindo até mesmo em revistas, mostrando seu estilo transgressor. Ela também foi uma das primeiras mulheres japonesas a adotar uma moda mais ocidental nos anos 1920, até mesmo cortando seu cabelo bem curto. Ela também foi uma das primeiras mulheres japonesas a ter um carro e também um cavalo de corrida. Corridas com cavalos e golfe eram algumas de suas paixões. Ter sua independência e sustento próprio sempre pareceu ser algo muito importante para ela. E isso finalmente aconteceu em 1916, quando Suzuran, primeiro conto da coletânea de Hana Monogatari, foi lançado. O conto saiu na revista Shoujo Gahou, que foi criada no início do século XX, sendo uma das primeiras revistas voltadas ao público feminino. Hana Monogatari, além de inspirar o gênero Yuri, também é um predecessor da demografia e cultura shoujo. As principais características desses contos são o relacionamento emocional entre garotas e a imagem de flores, principalmente rosas. Além disso, as histórias se passavam em colégios femininos e ou dormitórios, porque era nesses lugares que essas meninas não estavam sob supervisão de figuras paternas ou maridos. Nesse período, no Japão, a educação feminina também estava em expansão, o que fazia com que esses espaços fossem bastante retratados nessas histórias. A intenção era para que Yoshiya publicasse apenas 7 histórias, mas o sucesso foi tanto que ela escreveu muito mais. Hana Monogatari acabou tendo 52 histórias no total e foi lançada de 1916 a 1924. Na maioria desses contos, Yoshiya retratava amores não correspondidos ou que tinham um final trágico. Isso era algo que não deixa de ser um reflexo da realidade, já que em 1911 ocorreu um caso que chamou muito a atenção de todos para relacionamentos homoafetivos. Na prefeitura de Niigata, onde Yoshiya morava, 2 garotas com idade escolar tiraram suas próprias vidas juntas, porque seu relacionamento amoroso nunca seria aceito. Esse foi o primeiro caso de suicídio duplo desse tipo registrado no Japão, e esse fato e as vivências da autora com certeza influenciaram suas obras.
Em Suzurã, ou Lírio do Vale, um grupo de 7 mulheres está reunida no salão de uma enorme mansão, conversando sobre histórias nostálgicas de suas vidas. Uma dessas garotas, Sasajima, começa a contar algo que aconteceu com a sua mãe, que é professora. A professora, então, havia começado a dar aulas de música em um colégio e usava um antigo piano. Um piano que, curiosamente, começava a tocar sozinho à noite, mesmo com a escola totalmente vazia. Com isso, Sasajima e sua mãe resolvem investigar. As duas foram até a escola e logo começaram a ouvir o som do piano. Elas veem até mesmo a sombra de uma garota. Essa garota percebe a presença das duas, se assusta e logo desaparece. No dia seguinte, a mãe de Sasajima descobre que o piano pertencia a uma mulher italiana chamada Maria, que já havia morrido e deixado o instrumento para a escola. Mais tarde, a professora ouve mais uma vez o piano tocar sozinho e na manhã seguinte, ela encontra um pequeno buquê de lírios do vale, enrolados por um fio vermelho e com uma carta escrita pela filha de Maria, chamada Orteno. Na carta, Orteno agradece a professora por manter segredo sobre o que ela vira anteriormente. A professora, em lágrimas, pega o buquê e beija delicadamente as flores. Depois disso, o piano nunca mais tocou sozinho. É possível fazer algumas interpretações sobre essa história e alguns pontos são bem interessantes. O primeiro que me chama a atenção é o uso do lírio, nesse caso, o lírio do vale, que pode significar algo como o retorno da felicidade. Ao meu ver, a escolha dessa flor faz muito sentido dentro da história, já que parece uma forma de Orteno agradecer a professora. Não só por manter segredo sobre a sua aparição, mas também por ela estar tocando piano e dando vida a algo que pertenceu à sua mãe. É uma forma de demonstrar também a conexão que as duas personagens sentiram através do piano. O fio vermelho que segura o buquê também me chamou a atenção, porque pode ser referência à lenda do fio vermelho que conecta pessoas destinadas a se encontrar. Nesse conto, já dá para ver que a escrita de Yoshiya é muito poética e descritiva, sendo chamada de bibum, ou seja, uma bela escrita, marcada por descrições líricas da beleza e pelo tom suave de nostalgia. Algo que também realçava essa beleza eram as ilustrações, que no primeiro lançamento na Shoujo Garou foram feitas por Fukiya Koji. Posteriormente, em um relançamento das obras, as artes foram feitas por Nakahara Juichi, famoso por ilustrações de garotas esbeltas com olhos grandes e roupas lindas. Outro conto de Hana Monogatari, e que possui um final triste, é Rosa Amarela, de 1923, o único conto oficialmente traduzido para o inglês. Nele, acompanhamos o relacionamento entre Misao Katsuragi, uma professora recém-formada de 22 anos, e Ireiko Urakami, uma jovem de 17 anos, que vira uma de suas alunas. Depois de sua formatura, Misao recebe uma proposta de emprego para uma vaga como professora em um colégio só para garotas em Tóquio. Misao, mesmo que não sinta realmente vontade de ser professora, aceita, pois queria fugir de um casamento arranjado que certamente a esperava caso voltasse para casa. O primeiro encontro de Misao e Ireiko acontece graças ao acaso em uma estação de trem. Misao está aguardando o trem para ir até Tóquio, aonde assumirá o seu cargo como professora, quando ela vê uma garota correndo ao lado do pai, segurando um buquê de rosas amarelas. Esse acontecimento marca ambas personagens e a rosa amarela servirá como elemento importante para o desenvolver da narrativa. O trem também serve como um símbolo dessa fuga, um meio que facilita que essas jovens deixem para trás um futuro de opressão e regras. Mais tarde, já lecionando no colégio, Misao encontra novamente uma rosa amarela dentro de um livro de poemas do escritor William Butler Yeats, que pertence a Reiko, a garota que carregava o buquê de rosas. Misao fica quase hipnotizada pela flor, e ao parar em uma página aleatória do livro, fica ainda mais surpresa pelo poema à sua frente, que diz: "Para meus sonhos de sua imagem que floresce, uma rosa no fundo do meu coração." Mais tarde, em uma excursão,
Reiko sofre um acidente quando um pedaço de carvão cai em seu olho, e é Misao quem leva Reiko até a enfermaria. Lá, as duas revelam o quão marcante o encontro entre elas na estação de trem havia sido. As duas também conversam sobre poesia, principalmente a obra de Safo, mostrando que Yoshiya reconhecia a importância da poeta para a vivência sáfica, tanto que Misao, que é quem menciona Safo, possui até mesmo uma veneração à poeta. Misao então conta sobre a vida da poeta Safo para Reiko. É uma história triste que fala sobre os amores perdidos de Safo, o que serve quase que como um presságio para o que viria a seguir na história das próprias personagens de Rosa Amarela. Apesar de vermos as personagens se aproximarem, o sentimento de que algo ruim vai acontecer paira no ar. É então que tudo começa a desmoronar quando a mãe de Reiko entra em cena, pedindo para Misao conversar com a garota para que ela aceite o casamento arranjado por seus pais. A mãe diz que a garota respeita muito Misao e que, como elas são próximas, Misao poderia ajudar e fazer Reiko mudar de ideia. Com muita dor no coração, Misao acaba aceitando e logo o casamento de Reiko acontece. Misao, então, despedaçada, viaja para os Estados Unidos para continuar os seus estudos, se fechando totalmente para o mundo. Esse era um final bastante típico dos contos de Hana Monogatari, mas tudo mudou com o Yaneura no Nishoujo, romance lançado em 1919. Essa é uma das obras mais importantes de Yoshiya, já que serve como protótipo do que viriam a ser os mangás Yuri futuramente. Além de ser uma história inovadora e marcante, ainda mais para a época, já que as protagonistas ficam juntas, conseguindo o almejado final feliz. Em Duas Virgens no Sótão, novamente vemos uma história com um colégio só para garotas, onde as personagens dividem um dormitório. A protagonista se chama Akiko, uma garota que começa a história bastante hesitante e tímida que tenta achar o seu lugar no mundo. Ela é transferida depois de todas as outras alunas, então ela acaba precisando dividir um quarto, que fica em um sótão, com uma colega chamada Akitsu. Enquanto sua visão de mundo se abre, Akiko passa a prestar bastante atenção em Akitsu. As duas vão se aproximando cada vez mais, dividindo um romântico dueto ao piano e conversando por horas sobre o futuro no quarto que dividem. Em uma visita à cidade, Akiko nota o quanto os garotos andam livremente, enquanto elas, garotas, vivem enclausuradas. Quando voltam do passeio, Akitsu recebe uma carta sobre um casamento arranjado, mas isso não a abala tanto, já que ela já sonhava com outras possibilidades e futuro. Ao final da história, Akitsu estende a mão para Akiko para que as duas enfrentem o mundo lá fora juntas. Akiko, que começou a história insegura, com dificuldades de tomar decisões, não pensa duas vezes em aceitar. Não é difícil perceber que, principalmente para a época, esse final é revolucionário. E é, de certa forma, um reflexo da vida de Yoshiya, já que, anos depois, em janeiro de 1923, ela viria a conhecer Shio Momo, uma professora de matemática que trabalhava em uma escola só para garotas em Tóquio. As duas tiveram um relacionamento de mais de 50 anos. Yoshiya não escondia seu relacionamento e sua vida pessoal, diferente de outros escritores da época. Em 1926, Yoshiya e Momo estabeleceram um trabalho colaborativo de autora e secretária. Em 1938, Yoshiya entrou para o Pen Butai, ou Brigada da Caneta, um grupo de escritores que foram enviados para a linha de frente durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, onde eles deveriam falar bem sobre os esforços de guerra dos japoneses na China. Isso durou até o final da guerra, em 1945, quando chegava ao fim a Segunda Guerra Mundial. Além de Yoshiya, somente outra mulher fez parte desse time de escritores. Em 1957, Yoshiya adotou Momo como sua filha.
Sim, pode parecer estranho, mas era a única alternativa legal para que as duas tivessem o direito de dividir propriedades e tomar decisões quanto à saúde uma da outra. Isso foi muito usado por casais homoafetivos na época. Durante e depois da Segunda Guerra, Yoshiya viveu com Momo em Kamakura. Em 1962, ela construiu uma casa de madeira tradicional japonesa que ela deixou para a cidade de Kamakura depois da sua morte, para que o espaço fosse usado para promover atividades culturais e educacionais para meninas e mulheres. Yoshiya Nobuko morreu de câncer com 77 anos. Hoje em dia, a sua casa se tornou um museu que pode ser visitado, mantendo conservados espaços onde ela viveu e manuscritos que a autora deixou. O museu, curiosamente, só abre 2 vezes ao ano, em maio e novembro, 3 dias em cada mês. Sua lápide se encontra em um templo budista chamado Kotoku-in, conhecido pelo Grande Buda de Kamakura, um ponto turístico famoso no Japão. É graças ao pioneirismo de Yoshiya Nobuko e suas obras, principalmente Hana Monogatari e a Neura-no Shoujo, que temos o gênero Yuri como vemos hoje. Demorou um tempo para que obras que retratassem relacionamentos entre 2 mulheres deixassem de ser apenas histórias com finais trágicos, mas vemos o quanto isso está mudando, principalmente nos dias de hoje. Acredito eu que Yoshiya Nobuko ficaria contente de ver o quanto o gênero Yuri vem florescendo e ganhando espaço, e o quanto, cada vez mais, vemos histórias em que o amor entre 2 mulheres é celebrado, mostrando que o caminho para um final feliz é sim possível. Quanto mais eu lia sobre Yoshiya, mais a minha admiração por ela crescia, tanto por suas obras quanto por seu estilo transgressor e sua coragem de viver uma vida como ela queria. Até porque, em uma sociedade onde existem milhares de expectativas de gênero, 2 mulheres se amarem e decidirem sobre seus próprios destinos foi e ainda é algo revolucionário. E é isso por hoje, eu espero que tenham gostado e até o próximo episódio.